partir dessa semana, você de casa acompanha um quadro muito legal aqui no Giro. Nós vamos mostrar e falar sobre motoristas recém-habilitados. Nós vamos conversar sobre medos, ansiedades, treinamentos e dar muitas dicas para você que acabou de tirar a sua carteira, mas ainda está com medo de sair de casa. E nesse primeiro quadro, nós vamos mostrar exatamente o que o motorista deve saber antes de sair com o carro. O Rafael, ele é consultor aqui da Elite, que faz treinamento para habilitados. E o Rafael vai falar para a gente agora, nesse quadro, um pouco sobre como você deve verificar o carro antes de usar, né, Rafael? Isso, a dica que eu vou dar agora serve tanto para os novos condutores como para os condutores mais experientes, né, que é o que você deve fazer antes de sair com o veículo. Então essa verificação que eu vou falar agora é ideal pelo menos uma vez por semana ou antes de uma viagem mais longa. Então você vai primeiramente abrir o capô e confirmar se ele está bem preso no local correto para ele não cair enquanto você estiver fazendo essa verificação. Então você deve olhar os fluidos para ver se eles não estão abaixo do nível mínimo, para que não ocorra um acidente por às vezes uma falha, por exemplo, uma falta de óleo no freio, uma falta de água no radiador pode ferver o carro, então pode ocasionar um acidente tanto na cidade quanto na rodovia. Então são coisas básicas que você vai olhar. Os motoristas às vezes não gostam de ver porque acham que é mecânica avançada, e não é nada disso, são coisas simples. Basicamente é visual o que você vai fazer. Os recipientes que você deve olhar, eles são transparentes e ele tem uma marcação bem clara, né, do que você deve olhar, dos níveis que você deve olhar. Então é importante olhar a água do radiador, né, você deve olhar, ele tem um marcado entre um nível mínimo e máximo, ele deve estar dentro desse nível, né? O óleo do freio também é muito importante, porque sem ele você pode ficar sem freio, obviamente, né, o problema gerado pode ser esse. Uma coisa também que é importante falar, que muitas pessoas não dão importância, é a água do esguicho do para-brisas, porque às vezes no dia a dia, muitas vezes você pode não precisar dele, mas numa situação de emergência, começou a chover forte e você está sem ele e o para-brisa às vezes está sujo, conforme você liga ele e ele começa a limpar o para-brisa, ele pode tapar a sua visão. Então se você não tiver com esse recipiente cheio, ele pode dar esse problema. E é bom também às vezes colocar um aditivo, evitar colocar detergente caseiro, que pode ressecar as borrachas do limpador. Então colocar um líquido especial que vende inclusive no posto de gasolina, ou se for colocar um detergente, em último caso um neutro, né, para que ele não haja o ressecamento dessas palhetas também, que podem gerar depois uma falta de visão. O óleo do motor, né, ele tem a palheta ali também, é a única coisa que você vai efetivamente ter que colocar a mão, mas não a mão no óleo, sim na palheta. Você puxa a palheta, olha o nível, ele também tem que estar entre o nível mínimo e o máximo. Então estando ali você coloca de volta, sem problema, sem sujar a mão, sem nenhuma dor de cabeça. É importante frisar que todas essas verificações é importante fazer com carro frio, ou seja, de manhã em casa, antes de sair. Muitas pessoas deixam para olhar isso no posto, a hora que vai abastecer, o veículo já está quente, então há uma alteração no nível ali, né? Por exemplo, no óleo há uma alteração, primeiro porque quando você liga o motor, o óleo ele começa a correr dentro dos mecanismos ali, então ele não abaixa tão rápido, então você para no posto, muitas vezes pode te dar uma marcação errada. E a água do radiador também, ela ferve, então você pode abrir ali e ela pode ferver, pode até te queimar. Então é importante sempre fechar também, na hora de fechar com pressão, para que você não perca essa pressão depois e essa água vaze durante o andar do carro. Rafael, você acha que com esse treinamento de habilitados é possível que a pessoa acabe adquirindo o hábito, acostumando a fazer isso toda semana? Tudo que na direção é hábito, né? Então muitos motoristas, conforme vão adquirindo experiência, eles vão pegando hábitos ruins ou perdendo bons hábitos. E esse é um bom hábito de trabalhar sempre. Essa questão da vistoria, como eu falei, é simples, você vai gastar no máximo 1 minuto para fazer isso, né? E isso pode salvar vidas, pode evitar acidentes. Então, com certeza, sim. Rafael, vamos falar um pouquinho também sobre o pneu. Como é que a pessoa faz para verificar os pneus do carro? Então, a verificação da calibragem do pneu é importante, né? Por mais tecnologias que o veículo tenha, por mais avançado que seja, o contato com o solo ainda vai ser os pneus. Então eles têm que estar sempre numa calibragem correta. A maioria das pessoas, pelo menos, não tem como fazer essa verificação em casa. Então o ideal é que faça num posto próximo à sua casa, no máximo 2, 3 quilômetros. Por quê? Porque o pneu ainda vai estar frio.
Se você começa a rodar mais tempo com o veículo, o pneu vai esquentando, então vai dar alteração, porque a borracha pode expandir com a temperatura, então vai dar alteração nessa medição. Então o ideal é fazer essa medição com o carro frio num posto próximo à sua casa. Os veículos possuem uma etiqueta que geralmente fica nessa parte ou na porta do carro, onde mostra a capacidade máxima de peso, a capacidade máxima de passageiros e a calibragem correta dos pneus de acordo com a carga. Então é sempre importante para o motorista respeitar essa calibragem que está mostrando na etiqueta do seu veículo, né? Porque cada veículo tem uma dimensão diferente, tem uma capacidade de peso diferente, tem pneus de tamanhos diferentes e por isso vem já especificado ali para que ele não faça diferente do que o fabricante especifica. Importante não inventar nunca na hora, né? Nunca inventar na hora. Viu? Gostou desse quadro? E fique ligado porque o Giro e a Elite vão trazer mais informações para você. Você tem carro? Tenho. E ele fica parado na garagem ou você costuma fazer viagens prolongadas e deixa ele estacionado? Parado. Fica direto? Direto parado. E já teve algum problema na hora de você tentar ligar o carro? Ah, com certeza, né? Bateria rei, pneu. O senhor tem carro? Sim. Quando você viaja, você costuma deixar seu carro estacionado na garagem de casa? Sim. E já passou por algum problema quando você retornou da viagem, tentou ligar o carro, já aconteceu do carro não pegar, alguma coisa assim? Não, nunca. Hoje vamos conhecer alguns truques que vão te ajudar a ligar o carro depois de um passeio prolongado. Agora eu vou conversar com o Marcinho sobre você que deixou seu carro estacionado por mais de 30 dias, 90, fez a sua viagem ou até mesmo por 2 semaninhas. O que você precisa saber quando for ligar seu carro de novo? Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Márcio, eu quero saber primeiro de bateria. Na hora que eu vou ligar meu carro, que eu já tenho aquela dificuldade inicial. Olha só, sendo uma bateria boa, de boa qualidade, dependendo do período que o carro vai ficar parado, você não vai ter problema. Para evitar problemas, o ideal é ligar o motor uma vez por semana, por cerca de 15 minutos, e mover o carro para frente e para trás. Acima de 15 dias, recomenda-se desconectar o cabo positivo da bateria. O maior problema de um carro que fica muito parado é não deixar uma quantidade de combustível no tanque, né, abaixo de 1/4. Se ele vê que o carro vai ficar 2, 3 meses parado, isso é bom. Porque com pouco combustível ele vai rodar com aquele combustível, não vai ter muito problema, né? E não abastecer com outro combustível, né? Além daquele que já está um combustível que já perdeu a octanagem, já não vai dar aquela queima total. Márcio, vamos supor que eu vá viajar agora, deixar o meu carro na minha garagem. Qual é o certo, a maneira certa de eu calibrar meu pneu? Deixar ele mais cheio, mais vazio? Porque quando eu voltar eu sei que ele vai estar mais murcho o pneu. Então o que é o certo para eu fazer? Olha, essa calibragem de pneu, se você puder calibrar ele um pouco acima, que seja 5, 6 libras a mais, é bom. Porque o pneu parado, a maioria das vezes, ele acaba esvaziando por não estar rodando, né? Pode haver algum vazamento de ar, alguma coisa, e parado o pneu acaba esvaziando. Então é sempre bom dar uma calibrada antes, 5 libras a mais, 6 libras a mais, para manter o pneu cheio para quando você voltar, se esvaziou um pouco, para você ter tempo até de levar até algum lugar para fazer a calibragem. Sem o mínimo de uso, é normal que os pneus fiquem um pouco murchos. Entretanto, o peso do veículo pode causar a deformação dos pneus. Em períodos de ausência, a dica é calibrá-los um pouco acima da média recomendada pelo fabricante. Márcio, e óleo, por exemplo? O nível do óleo do carro. O nível pode baixar sozinho ou não tem nada a ver isso? E a qualidade também do óleo se o carro ficar parado, estacionado por 10 dias, 15, 20 dias? Não, se tiver algum vazamento de óleo, eu até peço que as pessoas deixou o carro parado, que dêem uma olhada no chão de sua garagem, né? Ou até mesmo na rua. Muitas das vezes os carros ficam parados na rua. Dê uma olhada, vê se tem algum pingo de óleo, porque o óleo parado, ele não vai evaporar e ele não vai abaixar o nível, né? Só se
acontecer de tiver algum vazamento de óleo, alguma coisa assim. O carro parado 2, 3 meses, sem o funcionamento, que às vezes não tem nenhuma pessoa para ir lá ligar uma vez por semana, de 2 em 2 dias, é bom que a pessoa faça a troca do óleo, o filtro de combustível, porque são peças, existem peças que têm o desgaste normal de rodagem, mas existem peças que vêm tendo problema estando paradas. Mesmo sem uso, respeite o prazo de validade de todas as peças e efetue as trocas necessárias. Ô Márcio, e o freio, por exemplo? Meu freio, o carro parado, perde a lubrificação também na parte da pastilha de freio, dos freios, ou não tem nada a ver? Meu fluido de freio? Não. O carro muito tempo parado, o que pode acontecer é de travar uma lona de freio, até por falta de manutenção, por causa daquele pó do amianto. Muitas vezes o carro fica um tempo estacionado. Quando você vai soltar a alavanca do freio de mão, o freio está travado, mas isso é tudo parte mesmo de uma revisão preventiva, né? A pessoa que mantém o carro sempre com o freio bem regulado, os tambores limpos, sem aquele resíduo de óleo e sem essa poeira do próprio amianto de desgaste de pastilha de freio, lona de freio, não vai ter problema nenhum. Ô Márcio, e o carro que fica estacionado numa garagem íngreme? Pode dar algum problema no freio de estacionamento? Pode até dar. É o que eu continuo falando. O carro sem uma revisão preventiva, o freio dele, às vezes a pessoa não sabe como é que tá, de repente vai puxar o freio de mão, vai achar que o carro está preso e com o tempo ele vai descer, o freio não vai segurar. Então faz parte também da revisão preventiva. Fazendo a revisão preventiva, sendo o carro um pouco mais velho ou o carro novo, o freio sempre vai estar segurando e vai estar sendo bem acionado. Verifique muito bem o local em que o carro ficará estacionado. Evite ambiente aberto, onde o veículo estará exposto à poluição e umidade. Se possível, faça uma lavagem antes para retirar a poeira acumulada. Além disso, evite cobri-lo com lona de plástico, que pode causar riscos na lataria. Márcio, para a gente finalizar aqui agora, para eu deixar meu carro estacionado, se eu não tenho uma garagem coberta, minha garagem no ambiente descoberto, vale a pena eu tapar meu carro com alguma lona, com alguma coisa, influencia alguma coisa na parte mecânica ou não tem nada a ver? Na parte mecânica não. Eu acredito até porque clientes meus já tiveram problema com essas capas, né, de umidade, sereno e deixar o carro exposto ao sol, mas na parte de mecânico não há problema nenhum.